Já está aqui nos nossos estúdios a Mirna Abreu. Seja bem-vinda, boa tarde. Infelizmente, a gente começa com uma notícia de falecimento decorrente da Covid-19. A gente sempre noticia os dados aqui e nesta manhã o prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, faleceu aos 65 anos em consequência de complicações da Covid-19. Ele estava internado há 2 meses na UTI de um hospital em São Paulo. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. E agora a gente vai falar do cenário nacional no nosso país em um dia, mais um dia, triste para o Brasil, em que nós tivemos aí 3.950 mortes em 24 horas, acumulando até esta quarta-feira no país 321.515 mortes devido à Covid-19. No país, são 12.748.747 casos da doença, com 90.638 novos casos registrados em 24 horas. No estado de São Paulo, 2.469.849 casos confirmados e são 74.652 mortes devido à doença. Nós vamos falar agora da região metropolitana de Campinas. Olha, na nossa região, 207.552 casos confirmados da Covid-19, sendo que Campinas, até esta quarta-feira, somava 81.318 casos da doença em 24 horas, confirmação de 551 casos, Gabriel. Muito alto, né? Continua acima dos 500 casos nas últimas 24 horas, provando que a doença ela continua circulando por toda a cidade de Campinas. Indaiatuba, 17.083 casos, Sumaré, 15.765, Americana, 13.752, Santa Bárbara do Oeste, 12.434, Hortolândia, 10.849, na sequência, cidades com menos de 10 mil casos. Valinhos, Paulínia, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e o único município com menos de 1.000 casos da Covid-19 é Morungaba. Agora a gente vai falar dos óbitos na RMC. Até esta quarta-feira são 5.755 mortes confirmadas. E Campinas confirmou até esta quarta 2.392 mortes devido à Covid. Sumaré tem 539 óbitos, Indaiatuba 429, Hortolândia 375, Americana 371, Santa Bárbara do Oeste 367, Valinhos 331, Paulínia 146, Itatiba 139, mais uma cidade que passa aí de 100 óbitos, Nova Odessa agora com 107 óbitos e na sequência os municípios com menos de 100 mortes confirmadas pela Covid. Montemor, Vinhedos, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. A Prefeitura de Campinas confirmou mais 32 óbitos aqui na cidade. Repare que 8 pessoas estão abaixo dos 60 anos, uma mulher de 39 anos que não tinha comorbidades, um homem de 41 anos que não tinha comorbidades e segue para um outro homem de 48, uma mulher de 54, uma outra de 54, uma mulher e um homem de 57 anos, ou seja, a doença, a letalidade dela está cada vez maior neste público a partir dos 30 anos, então muito cuidado você que está nos acompanhando, não faça aglomeração, mesmo nesta época de Páscoa, de almoço em família, almoço com os amigos, infelizmente agora não é o momento e sempre que você for sair de casa, utilize a máscara e esteja com as mãos higienizadas. Gabriel, você falou sobre a questão da letalidade e nesta quarta-feira a Prefeitura confirmou agora, é oficial, a variante brasileira P1 está circulando aqui em Campinas com mutações
que tornam o coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos. Ela foi isolada em 4 pacientes aqui da nossa cidade pelo Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes do Instituto de Biologia da Unicamp. Os pacientes foram atendidos pelo Centro de Saúde da Comunidade, que é o SECOM da Universidade, e outros serviços aqui em Campinas. São 2 homens e 2 mulheres de 3 regiões de Campinas com idade entre 28 e 69 anos. Olha, todos eles se recuperaram da doença, mas aí é uma amostra de que nós estamos sim agora oficialmente convivendo com a variante do novo coronavírus. E de acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a primeira vez que houve a identificação dessa variante foi de uma paciente que veio de Manaus aqui para a nossa cidade ainda no início do ano e que agora, então, a gente tem a confirmação de pacientes moradores de Campinas mesmo que apresentaram essa variante do novo coronavírus. Agora, Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho sobre a ocupação de leitos no SUS municipal, estadual, na rede particular e também quantos pacientes estão aguardando para poder serem internados. Gabriel, são 177 pacientes aguardando por um leito de enfermaria ou na UTI na rede municipal de saúde, ou seja, através do SUS. Olha só, nós temos atualmente disponíveis 157 leitos de UTI no SUS municipal, todos ocupados. No SUS estadual, 40 leitos disponíveis, todos ocupados. E na rede particular, 247 leitos disponíveis, dos quais 226 estão ocupados, aí uma taxa que equivale a 91,50. Na totalização, nós temos em Campinas 95,27% dos leitos ocupados na nossa cidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre vacinação, que é a única maneira da gente acabar com esta pandemia para o público, por enquanto, acima dos 68 anos. Sim, olha, foi agora, então, aberta a vacinação para esse público. O anúncio foi feito pelo governo do estado de São Paulo, que é aí uma boa notícia. O governo do estado de São Paulo antecipa a vacinação dos idosos com 68 anos para sexta-feira, dia 2 de abril. A vacinação desta faixa etária de 68 anos estava prevista para começar na segunda-feira, dia 5 de abril. Foi antecipada para a próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 2 de abril, em todo o estado de São Paulo. Serão imunizadas 340 mil pessoas nessa faixa etária de 68 anos. E com isso vamos acelerando a vacinação nas faixas etárias a partir dos 60 anos e tendo a possibilidade hoje de anunciar que já nesta sexta-feira as pessoas com 68 anos estarão sendo imunizadas nos postos de vacinação em todo o estado. O governo lançou ainda a campanha Vacina contra a Fome. A ideia é incentivar as pessoas que forem vacinar a doar 1 quilo de alimento não perecível que será distribuído pelas prefeituras. O governo de São Paulo lança hoje a campanha Vacina contra a Fome. Ela passa a valer a partir do próximo dia 5 de abril em todo o estado de São Paulo. Este programa, denominado Vacina contra a Fome, incentiva as pessoas que vão se vacinar a doarem 1 quilo de alimento não perecível, preferencialmente arroz, feijão, macarrão e também o leite em pó. A destinação desses produtos, evidentemente, é para a população mais vulnerável, as pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza no estado de São Paulo. A distribuição ficará a cargo das prefeituras que aderirem a este programa. A adesão é gratuita, evidentemente, e a participação daqueles que estão sendo vacinados também é absolutamente espontânea. Doa quem pode, doa quem quer.
Olha só, e Campinas adiantou essa data, seria sexta-feira em todo o estado de acordo com o novo calendário estadual, mas ontem mesmo aqui em Campinas foram abertas aí as inscrições e elas continuam hoje. Quem conseguiu já fazer as primeiras inscrições com 68, hoje já está sendo vacinado. Vamos dar uma olhadinha no site, Gabriel? Olha só. vacina.campinas.sp.gov.br é neste site que você vai fazer o agendamento. Então, olha, novas vagas para o agendamento do grupo de 68 e 74 anos. Lembrando que é muito importante isso, exclusivo para moradores da cidade. Inclusive, para evitar que moradores de cidades conurbadas, a gente fala às vezes de pacientes que vêm de Hortolândia, de Sumaré e de outros municípios aqui da nossa região para o atendimento médico, mas a vacinação não funciona assim. A vacinação tem que morar em Campinas. Nesse caso, além de fazer o agendamento pelo site vacina.campinas.sp.gov.br, no dia é preciso levar um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço no nome de quem vai ser vacinado. É importante para garantir aí a sua dose em Campinas. Até o momento, na nossa cidade, 179.357 pessoas doses foram aplicadas, mas são divididos assim, ó, a primeira dose, 35.488 pessoas. 135 mil aqui. 135 mil. E a segunda dose, 43.869 pessoas. Então, Gabriel, fazendo essa conta, a gente não pode pensar que as cerca de 180 mil já estão imunes. Não, a gente só quem tomou as 2 doses, passado aqueles 20 dias, que a gente pode considerar que essas pessoas estão imunizadas. Lembrando, isso é importante, né? Após a segunda dose, você não terá a fase mais grave da doença, mas você continua dissipando o vírus, você precisa continuar utilizando a máscara, isso é muito importante. Mesmo com a segunda dose da vacina, você pode pegar a Covid-19. A única maneira é que você não vai ter a forma mais grave desta doença. E lembrando que amanhã, apesar de ser o feriado da Sexta-feira Santa, os centros de imunização continuarão trabalhando normalmente. Então, as pessoas podem fazer aí o seu agendamento. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz o agendamento, mas esqueci que é feriado. Não, vai abrir, olha. A gente lembra aqui que a gente tem 5 locais em Campinas, o Centro de Vivência do Idoso lá no Taquaral, o Caíque Zeferino Vaz, que fica na Vila União, Círculo Militar de Campinas, no Jardim Chapadão, a Casa da Criança Paralítica no Parque Itália e o Centro de Imunização Noroeste, que é o antigo prédio da NAED Noroeste, que fica ali na Vila Castelo Branco, são os locais de imunização. Lembrando que quando você faz o agendamento, sai ali o local onde você vai ser vacinado. Pode imprimir ou printar aquela tela para que você chegue. O que está acontecendo, inclusive a gente já recebeu aí alguns avisos, que a pessoa agendou, não se atentou para a data e foi, por exemplo, hoje num centro de imunização. Infelizmente, eles não estão vacinando, mesmo que já esteja agendado. Você deve ali olhar bem o calendário para ver qual é o dia correto e o local também de onde está agendada a sua dose da vacina. Agora, Mirna Abreu, para quem está nos acompanhando, caso esteja com sintoma gripal ou algum familiar está com algum sintoma que pode ser da Covid-19, amanhã é feriado, os postos de saúde da cidade estarão abertos? Amanhã nós teremos 3 postos de saúde devido ao feriado, né? Nós já tivemos 14 postos abertos no último fim de semana, mas amanhã, olha só, as unidades do Jardim Vista Alegre, do bairro São Bernardo e da Costa e Silva vão funcionar das 7 da manhã às 5 da tarde para atendimento exclusivo a pacientes que tenham sintomas respiratórios. A recomendação é que não se procure diretamente, por exemplo, o Mário Gatti, Ouro Verde e outros prontos atendimentos aqui da cidade. Se procure uma dessas unidades. Eu falei aqui, olha, das 14 centros que ficaram abertos, foram quase 3.000 pessoas já atendidas nos finais de semana. Então,
Você que é aí da região do Vista Alegre, o Centro de Saúde fica na Avenida Sinimbu 903, no Parque Universitário de Viracopos. O do bairro São Bernardo fica na Avenida João Batista Morato do Canto, número 600, ali ao lado do Roger Ferreira, né? Para quem conhece, ali Esporte. E na Vila Costa e Silva, na rua Joaquim Manuel de Macedo. Na verdade, a unidade chama Costa e Silva, mas o bairro é o Jardim Santa Genebra, ali, bairro conurbado, né? Que uma rua de cima é um nome e embaixo é outro, mas ali no CS do Costa e Silva. 3 unidades, então, que vão atender qualquer sintoma. E falando em atendimento, a gente recebe hoje, nesta manhã, pela Prefeitura de Campinas, um reforço de 49 novos profissionais do programa Mais Saúde Campinas. Lembrando que a Câmara de Campinas aprovou essa lei do Mais Saúde, né? E agora a gente tem esses profissionais que passam a atuar junto às equipes de saúde da família nas unidades básicas. A ideia é que possa termos aí 120 residentes ainda no ano de 2021 atuando nesse atendimento domiciliar junto com os agentes de saúde da família. Só lembrando de uma recomendação da diretora municipal de saúde, a Deise Fregni. Se você estiver com sintoma gripal, mesmo que seja leve, como coriza, tosse, garganta ou um quadro de sinusite, procure um centro de saúde para avaliação e aí o médico vai fazer a avaliação do seu quadro, tá? Não fique na sua residência, não espere piorar a sua situação, porque a Covid-19 ela está cada vez mais agressiva. Então, se o tratamento acontecer de uma forma antecedente, você tem mais oportunidade. Então, se você está com algum sintoma gripal, procure um centro de saúde que um médico vai fazer a sua avaliação. Isso é importante porque a recomendação mudou. No início da pandemia, a gente disse, fique em casa e se piorar, você procure um centro de saúde. A Covid-19 está cada vez mais agressiva. A gente falou da variante. A variante, as novas cepas, exatamente. Então, sintoma gripal, procure um centro de saúde. Isso mesmo. Gabriel, agora a gente vai falar de que forma, e é impossível não dizer que a pandemia está influenciando também na produção das indústrias da nossa região. Olha só, em fevereiro e março, 41% das empresas associadas apontaram a diminuição no volume de produção. Este é o resultado da sondagem da Regional Campinas do Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O vice-diretor afirmou que há uma expectativa de recuperação e enfatizou uma campanha que a Fiesp e o Senai São Paulo está realizando, que é o Oxigênio da Indústria Salva Vidas, com uma grande mobilização em todo o estado para que as indústrias cedam cilindros que acondicionam oxigênio para o setor de saúde. A sondagem industrial do Ciesp Campinas mostra que houve uma pequena queda na atividade industrial nos meses de fevereiro e março deste ano. Isso ocorreu por causa da pandemia, que trouxe o fechamento do comércio, a restrição maior aos serviços, que são os nossos principais consumidores. Precisamos ter a manutenção das nossas empresas com emprego pleno para que a gente possa ter a retomada. Por isso, acreditamos que com a vacinação e com, nos próximos meses, a maior imunização da população, a indústria consiga retomar o seu crescimento. Nós estamos, juntamente com a agroindústria, sustentando esse país. A indústria também, através do Ciesp, do SESI, Senai, Fiesp, fazemos campanhas efetivas, como a campanha da recuperação de respiradores, com cilindros de oxigênios para doação para os hospitais, bem como doação de alimentos e marmitex, que foram 9 milhões no ano passado. É a indústria fazendo o seu papel. Olha, foram já disponibilizados 2.486 cilindros provenientes de 83 cidades. E essa campanha mencionada, inclusive, nós já tivemos no ano passado 205 aparelhos reparados. E essa campanha continua em 2021 através do Senai. Inclusive, os hospitais interessados para esse conserto gratuito dos respiradores podem entrar em contato com a unidade do Senai mais próxima aí da sua cidade
ou nas sedes das diretorias regionais do CIESP. O CIESP Campinas, a gente vai deixar o telefone aqui, que é o 19 3743 2200. 19 3743 2200. Vamos falar sobre solidariedade agora, Mirna Abreu, já que a Páscoa está chegando e tem uma ação muito bacana, né? Páscoa chegando, a gente está num ambiente em que não dá para fazer aquela festa de Páscoa e tantas coisas que nós estávamos acostumados, mas dá para ser solidário. E olha, um grupo bem sonhado aqui de Campinas está com uma ação bem bacana para a Páscoa. Eles estão arrecadando chocolate e alimentos para distribuir para famílias da região do Campo Belo e do Campo Grande. Eles vão fazer um almoço e que para que tudo saia bem gostoso, a ajuda de todo mundo é fundamental. Vamos ver o recadinho? Somos do Grupo Bem Sonhado, um grupo que surgiu em 2018 com a intenção de ajudar as pessoas. Nesse sábado, faremos um almoço de Páscoa, onde serão fornecidos mais de 150 refeições para algumas famílias da região do Campo Belo e Campo Grande. As crianças vão ganhar ovos de Páscoa e bombons para comemorar. Tudo isso só está sendo possível devido a uma grande corrente do bem, onde os voluntários nos ajudam. E é com o propósito de arrecadar recursos que fazemos rifas para as nossas ações solidárias. Além disso, temos nossa campanha de arrecadação permanente, que em 2 meses já arrecadou mais de 780 quilos de alimentos. A novidade do mês de abril fica por conta da inauguração do nosso bazar online para arrecadar fundos para as ações futuras. Então, para saber mais, é só nos seguir no Instagram, bem_sonhado, ou através do nosso número de telefone, 99313 3124. Então, vem sonhar com a gente! Tá aí o recadinho, né? Lembrando que o almoço, como foi dito por uma voluntária, será feito por eles e entregue às famílias. Nós já tivemos em outros anos almoços coletivos, mas infelizmente devido à pandemia não dá. E ainda dá tempo de fazer a sua doação para que esse almoço seja perfeito. E eu vou reforçar aqui, você que tem Instagram, então, é bem_sonhado, tá aí na sua tela, e tem o telefone também, 991313324. Solidariedade nesta Páscoa, ainda mais em tempos de pandemia, é importante e faz bem para todo mundo, certo, Mirna Abreu? Certo, Gabriel. Volta daqui a pouco, então, com as notícias do Legislativo? Combinado, até porque ontem nós tivemos a 10ª reunião extraordinária, então tem muita coisa que aconteceu. Combinado, então. Até já para a Mirna Abreu.